Olá! Quando nós falamos de modelos de Machine Learning, um dos aspectos mais importantes a saber quando você constrói um modelo é qual a eficiência que ele tem, quão eficiente ele vai ser, quão melhor ou pior ele vai ser em relação às previsões que ele vai fazer e de que forma que você pode usar esses valores para comparar essas informações com outros modelos que você tenha, com outros modelos que você possa ter desenvolvido. Essas métricas de eficiência, essas métricas de desempenho são importantes até para você saber se você pode colocar um modelo em prática ou não, se você pode colocar ele em funcionamento real ou não, e principalmente para que você possa comparar tanto parâmetros de dados, tanto feature engineering que você possa fazer, com o dataset, quanto metaparâmetros do próprio modelo. Quantas árvores eu vou usar, quantos ramos, qual a otimização que você quer nesse ou naquele algoritmo. Essas informações, em geral, são feitas depois que você faz um teste e faz um score para saber quais são as métricas de desempenho que ele possui. Nós vamos demonstrar aqui rapidamente como fazer esses testes aqui dentro do Orange, que realiza esses testes de maneira bastante simples, permitindo que a gente possa avaliar esses modelos então. Eu vou carregar um dos dados aqui, o dataset da Iris, que a gente já fez alguns experimentos em cima dele, e vou conectar ele com o Select Columns. Isso em geral acaba não tendo tanto problema aqui nesse próprio dataset, mas pode acabar ocorrendo em outros, em modelos mais simples, mas em outros podem ter. Está com o target corretamente configurado aqui. E vou conectar ele a um modelo de árvore, uma árvore de decisão. Eu conecto aqui e agora esse modelo, essa árvore já foi computada, segundo os parâmetros que eu passei, mas eu não sei exatamente o quão eficiente ela é. Eu posso visualizar a árvore, posso usar um tree viewer, posso fazer uma série de coisas, mas eu não vou saber quão eficiente ela vai ser em relação a dados que ela possa avaliar. Para que eu possa fazer esse teste, essa avaliação, nós temos um widget aqui, que é o de teste e score. O test score é baseado no fato de que, para você verificar se um modelo, se um certo modelo de machine learning funciona bem ou não, você deve treiná-lo com um conjunto de dados e depois você deve testá-lo. Você apresenta para ele alguns milhares ou milhões de instâncias para que ele aprenda baseado naquelas instâncias e depois você toma mais um conjunto de instâncias, um conjunto pequeno em geral, coisa de 10%, 20% do conjunto que você usou para treinar, com instâncias que você já sabe o resultado, porque você, afinal de contas, quer testar o modelo, e apresenta para o modelo. Então você tem lá 1000 instâncias, 1000 registros de um certo dataset, que você passa para o modelo para ele aprender como classificar aquelas informações, e então você apresenta mais 100 instâncias, cujas instâncias que você sabe qual é a classe que elas têm, e pede para o modelo prever qual vai ser a classe dessas novas instâncias. Como você já sabe qual é o resultado previamente, você então pode verificar quantas vezes o modelo em particular que você está usando acertou. Então você vai ter um parâmetro para comparar esse modelo, para ver uma métrica de eficiência do modelo e para poder comparar ele com outros modelos que você tenha desenvolvido. Para que eu possa fazer isso, em geral você divide o espaço de dados de várias formas, mas as duas formas mais simples é uma divisão onde você randomicamente seleciona uma porção para treinamento e outra porção para teste. Em geral, isso fica na classe de 80% para treinamento e 20% para teste, ou 90-10, 70-30. Mas é importante que você coloque um conjunto, um volume grande para treinamento, para que ele possa realmente aprender em cima desses dados. E você vai selecionar eles de forma aleatória e entregar 80% para treinar e outros 20% para testar. Como você pode acabar tendo muita sorte ou muito azar nessa seleção randômica, aconselha-se que você faça isso várias vezes, e isso é o cross-fold validation. Dessa forma, então, você quebra o seu espaço de dados em várias porções e testa uma contra as outras várias vezes, para que você elimine o aspecto randômico do fato de você ter que escolher um conjunto de dados para treinamento e outro para testes e acabar tendo ou muita sorte ou muito azar em qualquer um dos dois, para evitar desvios. Dentro do Orange, nós temos que fazer isso conectando o seu modelo a esse ícone, ao widget test score, e conectando os dados também para que ele possa fazer essa divisão e possa tratar aqui dentro. Então, se eu for dar uma olhadinha em como ele fez, se eu der um clique duplo aqui, ele vai mostrar que esses são os dados do test and score.
Ele vai mostrar que ele usou cross-validation, então ele dividiu os dados em 5 folds, em 5 quebras diferentes, aleatórias, para testar com uma outra, e treinou com essas 5 quebras aleatórias e testou com uma outra delas. Isso, em geral, um cross-validation de 5 folds ou 10 folds já vai ser mais que o suficiente para você evitar, para você eliminar uma chance randômica de ter sorte demais ou azar demais. Você também pode fazer random sampling, que é quando você divide o teu dataset em uma parte de treinamento e uma parte de teste. Isso acaba sendo mais simples e mais rápido. Se você tiver um dataset muito grande, isso pode acabar sendo mais simples, mas ainda existe uma pequena chance de você ter sorte demais ou azar demais. Com datasets muito grandes, essa chance é diminuída pelo próprio volume dele. A aleatoriedade na escolha dos dados que vão para teste ou para treinamento vai eliminar qualquer tipo de viés pelo volume. De uma forma ou de outra, aqui nós conseguimos ver quais são os dados específicos que ele conseguiu com parâmetros. Então, você já tem outras apresentações que mostram o que é o F1, Precision, Recall, que diz respeito mais a falsos negativos, falsos positivos. Aqui está a Classification Accuracy, que diz qual que é a acurácia, em geral, que ele vai ter, e o F1, que é uma média ponderada entre precisão e recall. Esses dois fatores acabam sendo importantes para que você possa decidir quão bem o seu algoritmo classifica os dados e qual pureza das classificações. Ele pode acabar acertando frequentemente, mas ele dá muito falso positivo ou dá muito falso negativo. Isso pode ser ruim para o seu teste em particular. Se alguém precisar de alguma informação, nós temos o vídeo que fala sobre todos esses ícones aqui. Também tem o Help do Orange, que ajuda um pouco nisso. A área Undercurve vai mostrar em geral a curva ROC e a área que você tem. De forma geral, é importante que você tenha uma área grande debaixo da curva e que ela não seja 1, porque daí você pode ter um overfitting muito grande aqui dentro. Então, nós temos um modelo que aparentemente é bastante eficiente, 0.96 para F1 e para accuracy, para acurácia é um modelo eficiente, e nós podemos ver os aspectos desse modelo, da eficiência desse modelo, usando uma Confusion Matrix para poder comparar como ele fez os acertos e os erros. Eu vou fechar aqui e vou conectar essa Confusion Matrix aqui no Test Score. Opa. Conectando aqui, eu posso ver claramente quanto que ele classificou. Então, esse modelo da árvore de decisão, com os parâmetros que estão colocados aqui nesse modelo, você pode alterar os parâmetros e verificar como que isso vai afetar a eficiência no modelo. Ele teve esses acertos aqui, iris-cetose, ele acertou basicamente todos. Para iris color, ele acertou 47 e errou 3. Para iris virgínica, acertou também 47 e errou 3. Essa daqui é a Confusion Matrix, que mostra como para quais classes ele teve um acerto maior ou menor, e você consegue analisar bem de que forma que ele conseguiu chegar a esse resultado. Bom, quando eu trabalho só com um modelo, o test score, essas métricas de desempenho já são muito importantes para que você possa tratar e verificar se o modelo tem uma certa eficiência ou não. Mas o ponto interessante é quando você vai mexer com diferentes modelos e você quer testar diferentes modos para analisar aquelas informações. Então eu posso usar uma Random Forest, conectar essa Random Forest aqui nos dados, e a minha Random Forest agora é um outro modelo que eu posso testar. Se eu conectar ela aqui direto no Testing Score, vocês perceberam que ele passou um círculo aqui em volta, ele processou um pouco mais porque ele testou novamente, agora baseado no Random Forest. Aí eu posso avaliar e ver já mais um modelo aqui nessa comparação. Então a eficiência foi basicamente a mesma. Se nós olharmos aqui, a área Undercurve da Random Forest é um pouco maior, mas a eficiência de acurácia e do F1 se mostra basicamente a mesma. Isso é um ponto interessante, porque a Random Forest vai ser um modelo mais caro para ser executado e para ser treinado do que uma árvore de decisão. Porque você tem diversas árvores ali dentro, você tem que fazer a divisão dos dados para que você consiga colocar uma parte dos dados para cada árvore. Você vai gastar mais ciclos de CPU, você vai gastar um pouquinho mais de tempo para cada previsão, porque são várias árvores para serem calculadas em vez de uma só. Se você tem vários modelos com eficiência semelhante, é interessante que você procure usar um modelo mais simples, que use um volume de recursos menor dos sistemas que você tem, em prol de eficiência, evidentemente. Mas a Random Forest conseguiu um resultado bastante razoável aqui em termos de eficiência. Eu vou colocar um outro modelo aqui, que é um Gradient Boosting, que é um outro tipo de floresta de árvores, mas é um conjunto de árvores que melhora a cada nível. Uma árvore é usada para criticar a árvore anterior e você melhora um pouquinho essa eficiência usando um gradiente para conseguir chegar a um certo resultado.
Eu conectei aqui e agora eu vou ver como que o Gradient Boosting é colocado aqui nesse Testing Score. Ele está levando um tempo um pouco a mais. Então, o Gradient Boosting não teve um resultado tão bom assim em nenhum dos aspectos. A área debaixo da curva também não é tão boa quanto o Random Forest. Eu posso conectar mais modelos aqui. Eu posso conectar um SVM, por exemplo, e uma rede neural para fazer esses dados. E posso comparar todos eles. Vou conectar aqui o SVM, vou conectar também a Neural Network. A própria rede neural sozinha ela já leva um certo tempo para isso. Vou conectar aqui e vou conectar aqui também. O test score foi feito e agora eu posso comparar todos esses algoritmos e analisar qual deles é mais eficiente ou não em relação à acurácia, em relação a todas as métricas que eu tenho aqui dentro. Do mesmo modo, eu posso avaliar também a Confusion Matrix de todos eles, avaliando um por um deles e vendo como é que eles estão em termos de acertos e erros, qual classe eles conseguem acertar melhor, qual classe eles conseguem ter uma pureza melhor em cima desses testes. Para esse dataset da IRIS, isso acaba sendo bastante simples, mas nós podemos testar isso em outros datasets para mostrar isso de uma forma um pouquinho mais, com um pouco mais de complexidade, datasets que tenham mais dados e que tenham uma classificação que seja um pouco mais difícil. Eu vou conectar aqui um outro dataset. Deixa eu mover esses dados aqui um pouco para cima. Todas as informações aqui. Eu coloquei vários modelos. E agora eu vou tentar com um outro tipo de dataset, aqui embaixo. Eu vou conectar no dataset um pouco maior, que mostra uma análise de diagnóstico de diabetes. Esse dataset também é um dataset bastante famoso, faz essa análise de diabetes em mulheres de uma tribo nativa norte-americana, e tenho vários parâmetros que são features numéricas para ter um parâmetro categórico, que é diabetes, true ou false. Baseado nos parâmetros todos que estão aqui em cima, você pode decidir se essa pessoa tem uma tendência a ter diabetes ou não. Eu vou colocar um data table aqui para nós podermos analisar. Acho que primeiro eu vou me livrar de todos esses dados que estão aqui em cima. Vou colocar esse dataset aqui. E colocar um data table para que nós possamos ver os dados que estão colocados aqui. Então ele mostra essas informações. E eu tenho a minha classe também colocada aqui como o diabetes true ou false. Eu vou colocar o select columns para que eu possa ter as colunas todas selecionadas e principalmente a coluna que vai ser o target. O diabetes não estava aqui, eu vou arrastá-lo para cá. Então o diabetes veio. Você pode arrastar e soltar ou pode usar as setinhas para a esquerda e para a direita para colocar para lá ou para cá. Agora eu tenho realmente todos os dados e o meu campo target, que é o diabetes. Esse dataset ele vai ser um pouco mais complexo porque ele tem 768 instâncias aqui, com 8 campos. Vamos começar colocando isso daqui em uma árvore de decisão. Se eu conectar aqui numa árvore, eu vou colocar um Tree Viewer aqui só para nós podermos analisar ou visualizar rapidamente essa árvore. Então é um modelo que tem uma árvore que é um pouquinho mais complexa do que as árvores que a gente estava usando no Iris virginica. Já tem um pouco mais de informações aqui dentro. Talvez a gente tenha que até diminuir a frondosidade dessa árvore, fazer uma poda um pouquinho maior, para a árvore ficar um pouco mais simples. Mas enfim, ele está classificando aqui e agora nós vamos testar esse modelo, fazer um test score da árvore para ver como ele vai se comportar. Então eu ligo o modelo aqui no test score e ligo isso com os dados também. Acho que ele vai ter que ligar diretamente com... ele não conseguiu buscar os dados específicos. Eu vou conectar ele com esses dados aqui. Agora ele conseguiu. Como eu havia comentado com vocês, algumas vezes ele consegue analisar os dados a partir só dos dados originais. Em outras vezes ele acaba sendo necessário que você explicitamente sete
qual é o campo, os campos que são features e qual é o campo target. Esse é um dos casos. Ele não conseguiu achar isso de forma automática, eu tive que mostrar isso para ele direto com o Select Columns. Analisando o resultado aqui, então eu tenho um resultado já um pouco diferente do que estava acostumado com o ID Dataset. Então tem 0.7 para accuracy completa e F1 de 0.707. Ele já tem uma eficiência um pouco menor do que eu tinha visto anteriormente. Nesse caso aqui, se você por acaso precisar de uma eficiência então de 80% ou alguma coisa assim para o seu problema em particular, vai ser interessante que você ou faça um feature engineering nos dados que você possui, ou você parametrize o seu modelo, ou você escolha um modelo diferente. Você talvez tenha que escolher um modelo diferente para que ele seja mais eficiente. Deixa eu colocar com o Shield Matrix aqui, só para nós podermos avaliar depois. Esse primeiro modelo tem um conjunto grande de classificações não corretas aqui. Eu vou colocar mais modelos disponíveis, então os mesmos que nós tínhamos avaliado anteriormente, ou seja, nós temos a árvore aqui, eu vou colocar uma Random Forest, um Gradient Boosting, que é um conjunto, uma floresta um pouco diferente, onde procuro usar um gradiente para chegar a uma eficiência maior. E os outros dois que eu havia testado, que são SVM e uma rede neural. Conectando todos eles aos dados e depois conectando todos eles também ao teste. E aí nós vamos poder comparar as reais diferenças entre um modelo e outro e como isso pode ser importante para a decisão de um modelo em particular. Conectar todos aqui, ok. Ele está levando um certo tempo agora para fazer, é visível o tempo que ele levou a mais. Se eu clicar aqui, então, agora eu vejo que os modelos têm uma diferença grande em termos de eficiência. Dá para perceber que o modelo mais eficiente foi uma rede neural, de forma geral, onde a área debaixo da curva já passou de ponto 8, e onde a gente quase chegou, a gente passou de 0.75, a gente passou com uma eficiência um pouco maior. Ainda assim, para algumas aplicações, isso talvez não seja exatamente o modelo mais adequado. A gente percebe que o SVM, que é um modelo considerado muito bom, é um algoritmo muito bom, por sinal, tem para esse dataset em particular, para os parâmetros que foram selecionados, tem uma acurácia menor que os outros modelos, uma F1 também menor. E agora, pelo menos, nós conseguimos avaliar um modelo contra o outro para saber, em uma situação real, qual deles você escolheria e com quais parâmetros. A partir daqui, a análise vai ser feita mudando os parâmetros de cada um dos algoritmos, testando novos algoritmos, se for o caso, mudando quais dados você apresenta, mudando o formato dos dados, talvez. Então, você parte para Feature Engineering e parte para alteração de parâmetros de cada algoritmo, para que, então, você consiga fazer essa eficiência subir até um ponto que seja desejável. E essas etapas, como nós já conversamos em outras palestras, são as etapas mais frequentes, as etapas que mais tomam tempo em termos de análise de Machine Learning. A Confusion Matrix também mostra de todos os algoritmos que nós temos aqui. As redes neurais conseguem ter um bom desempenho, ou melhor que as outras, nesse caso aqui em particular. Como mensagem final, a avaliação, o teste e o score de modelos de Machine Learning é uma tarefa absolutamente necessária quando você vai comparar modelos, até para que você possa saber, mesmo que você não compare muitos modelos, mas você tem que saber qual a eficiência do modelo que você está usando, o quão eficiente ele é, quanto de acurácia ele tem, quanto de recall e de precision ele vai ter. E é útil também para que você possa comparar diferentes modelos e analisar qual deles vai ser o mais útil para a sua aplicação em particular. Obrigado e até mais.